Olá pessoal, de volta mais uma vez com o podcast Linha Cruzada e hoje com uma convidada especial, Iracélia, que é professora e que tem uma história inspiradora na nossa comunidade em Lusiápolis. Iracélia, é um prazer imenso em ter você aqui como nossa convidada e que você representa, eu vejo de uma forma assim geral, a educação em Lusiápolis. Boa tarde, Boa tudo tarde, bem? Cícero, tudo bem? É um prazer imenso. De antemão, eu quero agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz Obrigado. de poder participar desse momento aqui com você. E para mim é uma satisfação enorme, né? Estar aqui. Como diz, eu me sinto cidadã, né? Campo Alegrense, apesar de eu ser natural de Arapiraca, né? Mas é um prazer imenso Está estar aqui. radicada em Campo Alegre. É, Iracélia, para começarmos, poderia nos contar um pouco sobre essa sua jornada e de onde você veio, como você acabou de falar, de Arapiraca? isso. Cícero, a minha origem mesmo é de Arapiraca, né? Eu nasci no município de Arapiraca, numa cidadezinha bem pacata, né? Cidade não, era um povoado que hoje tornou-se distrito, né? Antigamente Lagoa do Rancho. A você, no caso, é de Lagoa do Eu sou Rancho. de Lagoa do Rancho, minha terra natal é Lagoa do Rancho, mas eu vivi por lá, nasci lá, né? Nasci e vim aos 11 anos para Arapiraca. Foi quando eu fiz a minha parte, estudei, né? Toda Uhum. naquela época, como dizia, o primário. Primário. Fiz lá na Lagoa do Rancho. Depois eu necessitei vir para Arapiraca para cursar, né, o fundamental. Aprimorar os estudos, né? Isso, É. Eu isso. E acredito que na Lagoa do Rancho não tinha, né, nessa não época. tinha, não tinha. Uhum. E vim de uma família, né, assim, meu pai era agricultor, uma pessoa bem renomada, Uhum. né, lá na região. Meu pai era agricultor, criava, era pecuarista. Aquarista. E depois nós fomos crescendo assim nesse ritmo, né? Meu pai também assim, meu pai já era um homem assim mais amadurecido, né? Eu venho de uma família que é já da terceira geração, Do seu né, pai. do meu pai, porque meu pai ele ficou viúvo por duas vezes e a terceira esposa dele foi a minha mãe. E tem assim, da primeira família dele eu já tinha quatro irmãos. Uhum. Da segunda família, ele teve sete, né? A minha mãe, aliás, a Sete. esposa dele teve sete Já filhos. vai 11. Já são 11, né? E depois a minha mãe casou com ele. Quando a minha mãe casou com meu pai, ele já tinha 53 anos de idade. E ela tinha 21. Nossa, E já interessante. tinha, assim, ele já tinha. Quando ela casou, já pegou uma tarefa muito grande, né? Muito árduo, né? Porque os filhos que ele tinha, né? Ele viuvou por duas vezes, como eu falei. E tinha sete filhos, pequenos. O mais velho, quando ela Uhum. casou com ele, tinha 11 anos. Então, assim, ela criou todos, educou todos, casou todos e depois foi tendo os dela também, né? Um Uma atrás do guerreira, né, outro, Iracema? uma Uma guerreira. guerreira. Minha mãe foi uma guerreira e graças a Deus foi uma família que frutificou muito. E graças a Deus, assim, a consideração até hoje, nós somos assim, a mesma coisa como se fosse de mãe e pai, Muito a gratificante. consideração é a mesma, né? Verdade. Então, assim, da família, da parte da minha mãe, foram seis homens e veio eu, última de mulher, né? Eu sou a caçula e Quantos sou a única filha. professores? Quantos professores? Professores mesmo, só eu. É mesmo? Só eu. Eu tive alguns irmãos, assim, que prestaram serviços, né? Mas eles Aham. trilharam para outros lados, né? Um trilhou para técnico agrícola, outro trilhou para mecânica, se especializou, entendeu? Então, Aham. assim, e os outros foram, cada um se viu, outro mecânico também, e mais de professor mesmo de educação, só eu, E nesse contexto, o professor forma todos. com É certeza. verdade? Sim. Iracema, você chegou até a educação. Eu acredito que não é fácil. Eu também sou professor, né? Pra gente chegar até a educação. E permanecer nela, acho que é uma tarefa árdua e gratificante, né? Gratificante Conta um pouquinho demais. dessa sua trajetória. Quantos anos já na educação? Olha, Cícero, eu entrei na educação mesmo em 89, Em Arapiraca ou aqui em aqui em Aqui em Lusiápolis. Foi a minha Lusiápolis? primeira experiência como professora, né? Em No ensino médio, 89. Não, não? quando eu cheguei aqui, eu cheguei em 88, eu casei em janeiro de 88, terminei o ensino médio, ensino que na época era o ensino de magistério, né, formação de Isso. professores. Eu sempre fui da escola pública, sempre estudei na escola pública a minha vida inteira, né? E quando eu entrei na escola foi com 7 anos.
né? E estudei. Quando terminei o magistério, eu terminei em 87, e quando foi em 88, em janeiro de 88, eu casei. E quando eu casei, eu já vim logo morar aqui em Luziápolis, Muito né? bem. E depois de 2 meses de casada, eu tinha encerrado já, né, o magistério e tal, em Arapiraca. Mas quando eu cheguei aqui, aí com 2 meses depois de casada, eu já engravidei. E para minha surpresa, quando eu engravidei, veio logo 2 de uma vez. Quando eu São descobri que estava São grávida, os gêmeos que e estão aí hoje, né? comecei a fazer o pré-natal, aí quando foi descoberto, eu descobri que ia ter gêmeos com 4 meses. Eu estava, né, E eu me gestante. antecipo, Ian e Alisson. Ian e Alisson. Grande figura. Isso. Então, assim, quando foi, passei a minha gestação, né, parada, né, acompanhando o pré-natal e tal. E quando meus filhos nasceram, eles nasceram em setembro, né, 14 de setembro de 88. Quando foi em 89, aí no início do ano, eu fui convidada pelo prefeito na época, o finado Jorge Madeiro. Jorge Madeiro na Jorge época, né? Madeiro, Verdade. isso. Jorge Madeiro. Antes disso, retomando um pouquinho, quando eu ainda estava me organizando para casar e tal, nesse período que eu estudava lá, fazia magistério, eu comecei a trabalhar num grupo de supermercados que hoje é a rede Unicompra. Na época era supermercado, Grupo Popular de Supermercados. E eu trabalhava no escritório, né? Toda parte de nota fiscal, de pagamentos, né? Duplicatas, tudo era comigo, né? E depois disso, aí quando eu casei, que vim para cá, aí quando foi em 89, no período da gestação, eu tive muitos problemas. E depois que eu tive os meninos, com 1 aninho e pouco depois, eles não tinham nem 2 anos ainda. Aí eu fui convidada para mim trabalhar na educação, aqui em Luziápolis. Aqui, na época, era a creche aqui na Rua Santo Antônio, funcionava naquela casa. Sim, ali lembro. Em frente. Muito bem, né, ali aquela casa era uma crechezinha. E ali eu fui, fiquei ali trabalhando. Passei, acho que 2 anos trabalhando ali, né? Com as crianças, na época, era chefe, né? Chefe de creche, que se falava. Na época era chefe, Mas ali eu fazia tudo, eu era chefe na época, eu era professora, eu acolhia as crianças, né? E tinha 2 professoras também lá comigo, e foi uma época assim que eu fiquei durante esse período, e quando foi depois, aí eu fui trabalhar, aí me fui instigada, assim, me veio na vontade de voltar a estudar. Porque na época você tinha o magistério, né? Eu tinha magistério, mas aí quando que já era uma formação já, nível, né, bem elevado para a educação naquela época, né? Isso, naquela época era. E aí eu fui, me deu vontade de estudar, tinha umas pessoas aqui que falavam muito, que tinha na época lá no Cenecista, que hoje é a escola, né, Rui Palmeira. E tinha uma turma lá de magistério, que era a complementação do magistério. Era o 4º ano. Era o quarto ano, né? Verdade. 4º ano magistério. E na época eu digo, eu vou fazer. E aí eu peguei o gosto e fui fazer. E consegui, né, fazer o 4º ano magistério. E nessa época, aí, depois que eu concluí o 4º ano, naquela época, aí fui convidada para trabalhar na Escola Felizardo como professora. Já no nível... No nível fundamental, né? E aí eu comecei... Que na época não era nem fundamental, né? Era ginásio. Ginásio. Né? Era o antigo ginásio. E aí eu fui para lá e comecei a trabalhar, e naquela época também eu era assim muito... Eu lembro que a primeira disciplina, e foi um desafio muito grande para mim, eu fui trabalhar ensinando francês. Francês. Eu gostava. Eu estudei francês na minha época lá em São Miguel. Então, eu comecei a trabalhar ensinando francês, e sim, gostei, né? Peguei gosto. Depois, aí comecei a trabalhar também com ciências. Trabalhei um bom tempo aqui, né? No ginásio, na época do Teodoro Gival, que ele era diretor e tudo. E depois, aí fui, quando eu terminei o 4º ano, né? Do magistério complementar. Aí meus meninos crescendo, né? Já com mais de 2 aninhos e tal. Aí eu tinha aqui uma amizade, a gente se encontrava muito na escola e tudo, o Ismar, né? Sim, o professor Ismar. E o Ismar Inácio, ele para mim foi uma referência na minha vida, uma inspiração. Uma figura. Tá? Porque na época... Inspiração, acho que para muita gente. Foi. Né? E na época o Ismar, ele era assim, aquele cara muito ousado, né? Gostava de estudar e tudo.
E apareceu uma oportunidade de fazer, foi quando veio o primeiro vestibular para pedagogia no polo, lá da Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL, que antigamente Não. era Fundação Universidade, não era nem fundação Isso ainda, lá em era Arapiraca, né? FUNESA, era em Arapiraca. E aí o Ismar disse, Iracélia, vamos fazer o vestibular para pedagogia? Aí eu vi os meus meninos assim, pequenos, muito, né, assim, 2 anos e pouco e tal. E aí eu digo, meu Deus, eu acho que eu vou fazer. Aí conversei, né, com o esposo e tudo, e perguntei se tinha como fazer. E na época, assim, meus meninos, eu tinha alguém na minha casa, sempre tive, né, que me ajudava Aham. com eles, na minha casa mesmo. E aí eu fui estudar e foi assim, uma batalha muito grande, foi um desafio muito grande para mim também naquela época, porque eu saía muito cedo de casa. E Naquela naquela época não época, existia transporte. era os mais ousados fazer um vestibular, né? Era, Naquela época. era. E foi que eu me inscrevi no vestibular e fiz, foi eu, Ismael e Divani. Sim, a Divani. É, Divani, Lembro. né? Nós Pessoa três, excelente também. maravilhosa, uma pessoa que eu Né? tenho assim uma estima muito grande, uma Aham. amiga de, sabe, de muitos anos que a gente passou junto estudando. E aí fomos fazer o vestibular e eu passei. Passamos, né? E Aham. fomos estudar em Arapiraca, e naquela época era muito difícil, porque não tinha transporte Transportes, certo, né? a Verdade. gente tinha que sair daqui muito cedo, chegava muito tarde, né? Então, assim, Aham. foi uma trajetória bem difícil, mas em nenhum momento, assim, eu desanimei, né? Sempre me vinha aquela força, a vontade de chegar num objetivo, porque quando eu era Realmente. adolescente, o meu sonho era estudar para mim ser fazer odontologia, Odontologia. Olha entendeu? só. É. Hoje você acha que já formou muita gente aí que Oh, é com dentista, né? certeza, é. E eu fico muito feliz por isso, porque eu pude contribuir também na formação, né? Inclusive de muitas pessoas aqui de Aham. Lusiápolis, na época que eu trabalhei, né, como a Salésia mesmo, que Sim. hoje é doutora, né? Doutoras. E eu fico muito feliz por isso, eu fico muito feliz Uhum. por todos eles, aqueles que têm trilhado, né, e têm um objetivo a Verdade. alcançar na vida e saber que assim, eu pude contribuir com alguma Com parte certeza. dos meus ensinamentos, para mim isso aí é muito gratificante, sabe, Não, Mira, Cícero? isso aí para um professor é muito gratificante. É, então na época assim, a gente enfrentou muitos desafios para a gente estudar em Arapiraca, a gente ia, voltava. Tinha dia de eu chegar aqui 3 horas da tarde, eu estudava de manhã, porque a minha turma era de Nossa. manhã, foi a primeira, nós fomos a primeira turma de pedagogia, Aham. lá em Arapiraca, né? Então, Então, foi assim, difícil, né? foi muito difícil, foi uma batalha, mas depois da pedagogia, quando eu terminei, antes de terminar a pedagogia, nós já embarcamos na pós-graduação. Em 99 para Ó, 2000, na virada de 99 para 2000, já a oportunidade de da ir para a pós. pós-graduação. Aí foi quando eu digo, vou fazer a pós-graduação, já vou, Vai né, emendar tudo. emendar tudo, porque senão não dá depois, Para não não, esfriar. para não esfriar. Verdade. Aí entramos na pós-graduação, eu, Vani, o Ismar nessa época, ele Uhum. se afastou um pouco, ele viajou, foi para Mato Grosso, Uhum. as experiências lá também, ele deu continuidade nos estudos dele lá e tudo. E ficamos. Depois começou o pessoal daqui também se interessando e foram começando, e aí já tinha um transporte para ir, né, para a gente andar e Aham. tal. Então, assim, foi depois da pós-graduação, aí eu fiz psicopedagogia na época, né? E depois, aí passei também uns anos ainda, aí Hum. me parei um pouco, comecei a trabalhar aqui na usina Sinimbu, pelo município de São Miguel dos Na educação, Campos, na área da na educação. educação, é. Aí fui trabalhar com ciências, depois comecei a trabalhar com inglês, Inglês. também eu gostava de É língua minha área. estrangeira, né? Aí pronto, comecei e tal, eu peguei gosto, fiquei um bom tempo na usina Sinimbu Aham. e fiquei também aqui, né? Aí depois fui convidada para ser diretora aqui Aqui na na escola aqui antiga Pedro, né, de Oliveira, aqui que em era na época Lusiápolis, né? Rogério de Oliveira Isso, Santos, né? era, verdade. E na época era uma batalha, foi muito difícil para mim, porque na época eu estudando, né, fazendo Aham. pedagogia em Arapiraca, e quando eu chegava de Arapiraca, eu era diretora da escola, e à tarde eu ia trabalhar em São Miguel. Nossa, Porque na correria. época quando eu trabalhava na Sinimbu, eu também, na época que a Sinimbu começou a Jequiá começou a municipalizar, né, Sim, que aí quem verdade. era de Jequiá, ou seja, quem era de São Miguel, eu fiz o concurso em São Miguel dos Campos e passei São Miguel. em São Miguel. Foi. Agora não me lembro, foi em No caso, você 96. ficou na usina Sinimbu por Jiquiá. Não, por São Miguel Por dos São Miguel, Campos. né? É.
Porque na época pertencia, a São usina Miguel. Sinimbu pertencia a São Miguel, Isso, né? Então, é. assim, eu fiquei, aí depois, quando eu fiz o concurso, eu passei em São Miguel, e quem tinha passado em São Miguel permaneceu na usina, mas aí foi quando o Jequiá da Praia começou a entrar com, né, a municipalização Sim. e tal. Aham. Aí quando ela tornou-se município, aí quem era concursado de São Miguel tinha que ir para São Miguel. Não Aí poderia foi ficar na aí onde Sinimbu. houve uma reviravolta muito grande na minha vida, porque aí dificultou mais ainda, Aham. porque eu ainda estava cursando a Realmente. Ficou pedagogia, mais difícil um pouco, né? né? Aí eu tinha que ir para Arapiraca, me deslocava daqui para Arapiraca, quando chegava era correria. Para a usina Sinimbu, ou Realmente. aliás, para a escola e para São Miguel dos Campos. E além de mais, dona de casa E e dona de dois casa, dois filhos. filhos, né? E assim, os meus filhos sempre foram criados, passaram a infância deles praticamente criados, assim, né? A minha presença tinha, Aham. mas ficavam mais tempo com a pessoa que tomava conta deles e tal. E para mim foi assim, um desafio muito grande, mas que em todo tempo eu tinha um objetivo para isso, né? Eu Muito tinha um bem. objetivo e assim, eu digo, eu não consegui fazer aquilo que eu queria, que eu pensei quando, né, Aham. na minha juventude, na minha adolescência, eu queria ser dentista e tudo, mas a gente vai trilhando e quando chega né, Verdade, Iracema. acontece alguns empecilhos, foi quando É. eu casei e vi que quando eu tinha criança, já logo Aham. 2, e tinha que me deslocar para Maceió, tentar e tudo, então Verdade. eu Mas esfriei, eu digo, o canto mais perto para mim vai ser pela pela educação. educação, E foi que eu me adaptei, gostei muito da educação, me realizei, me realizo até hoje na minha formação. com Gosto certeza. muito de estudar, sabe? Mas sempre tive esse sonhozinho lá dentro, lá no fundo, né? É tanto que quando foi em 2020, 2021 por aí, 22, 2021, 22 aí, nos meados de 2021 para 22, apareceu uma oportunidade de um curso técnico de enfermagem. Enfermagem. E eu trabalhando em Campo Alegre, eu já trabalhava lá em Ah, você Campo fez Alegre, na enfermagem. cidade. Aí comecei, peguei uma carona com a coordenadora do curso, do Uhum. polo que tinha aqui em Lusiápolis. Cruzou seu E caminho. cruzou meu caminho, porque a gente, numa carona que nós pegamos de lá para Aham. cá, e eu me interessei, comecei a conversar com ela. Ela disse que estava formando uma turma aqui, já tinha uma que estava tendo durante a semana, né? Dias de terça e quinta, e Uhum. estavam formando uma para o sábado inteiro. Digo, meu Deus, eu trabalho a semana Ainda inteira. fazendo sábado. Mas o sábado, mas eu vou tentar, eu quero fazer. Eu queria fazer, pelo menos assim, por uma experiência própria da Experiência. vida, Verdade. né? E assim, para ter um conhecimento e ter o gostinho como é que se diz? Estudar, né? Um pouco a É. saúde. E também na área da educação, eu vejo que É, é porque. amplo. Você tem que ter vários conhecimentos, né? Sim, Porque isso acontece, acho que com todo professor. É cada pergunta que sai em sala de aula, é né? verdade. E você tem que estar ali, saber o que responder, né? Sim, É com verdade. certeza. Então, assim, para mim foi muito bom. Eu fiz o curso técnico de enfermagem, né? Cheguei a concluir, graças a Ah, Deus, foi quase 2 anos. Ou mais de 2 anos, um pouco, né? Aí ficou o estágio. uhum. E o estágio, até hoje, eu nunca fui fazer o estágio. Não fez o estágio. Porque surgiram outras oportunidades, Aham, né? Na eu sei. época. E aí foi quando eu Mas a teoria me você pegou, né? desloquei. Aí mais peguei a teoria, É. mas assim, ainda tenho vontade de ir lá fazer meu Aham. estágio, né? Uhum. E assim, mas foi muito gratificante, aprendi Aham. bastante, me realizei muito, sabe? Mas assim, a educação para mim é algo que assim que entrou em mim e que ficou, né? Eu aventurei, ainda fui em 99. Foi em 99, eu me vi assim, eu digo, vou estudar, eu vou buscar alguma coisa a mais, eu sempre me vi nessa área. E aí surgiu umas amigas minhas que eu tinha, até de encontros assim, né, de Aham. formação e tal. E se a gente tá formando um grupo, a gente vai estudar, vamos fazer mestrado. Vamos fazer mestrado, Iracema e tal. Começou comigo, eu disse, rapaz, eu até que gostaria de fazer, eu não me vejo fora do contexto. Verdade. Aí foi quando eu fui fazer mestrado. Aí fui fazer em Assunção, no Paraguai. Paraguai? Eu fiz lá em Assunção, na cidade de Assunção, na Universidade del Pacífico, que é uma universidade privada. Ela é uma universidade que a maioria dos brasileiros estudam lá, né? Estudam lá. Principalmente a Aham. parte de medicina mesmo, Isso, a área de verdade. medicina. Mas teve lá a gente, através de um instituto que tinha em Fortaleza, a gente entrou no site e tal Conseguiu e ir pra lá, conseguimos né? ir para lá.
E aí eu fui 3 encontros, a minha turma era anual, eu ia todo mês de julho. No mês de julho, assim, no início de julho começavam as aulas, foram 3 anos e depois mais quase um ano, né, para a defesa. E depois, assim, quando eu estava terminando, a minha turma, como era uma turma bem mesclada, né, toda brasileira. Tudo brasileiro. Tudo brasileiro. O reitor da universidade, na época, abriu o curso de doutorado na mesma universidade. E quem estava fazendo na época, que eu fiz Ciências da Educação, aí quem quisesse já migrava para o curso do doutorado, mesmo ainda concluindo, em fase de conclusão. Aí foi quando aconteceu e eu já estava no barco, eu digo, vou até o fim. Aí foi quando eu comecei a fazer. Aí comecei a ingressar e a gente sabe que, assim, as disciplinas do mestrado, muitas delas no doutorado você tem uma diminuição de carga horária. Tem diminuição, é verdade. Então, na época aí eu aproveitei e fiz, mas não cheguei a concluir. Não concluí o doutorado. Porque quando eu cheguei na parte do meu projeto, fiz ainda o projeto, enviei para o meu orientador, ainda tive orientações, ainda fui um final de semana encontrar com o meu orientador lá em Assunção, quando eu já estava na fase de escrita do meu projeto mesmo. Aí foi quando a minha mãe, ela ficou bem ruinzinha, começou a ficar mal, e ela morava em Arapiraca, ela ficou sozinha, porque depois que eu fui a última a sair de dentro de casa, né, e ela ficou sozinha, mas aí ela começou a ficar debilitada, envelhecendo, e teve um problema de mal de Alzheimer. Então, quando ela teve esse problema de Alzheimer, aí assim, não deu mais, quando estava nesse percurso todinho, já chegando no objetivo, aí foi quando ela piorou de vez e eu tive que ir buscar ela para cá. Eu, filha única, né, tinha que aproveitar a minha mãe. Eu pensei 2 vezes assim, eu digo, não, eu vou sim. Aí fui buscar minha mãe e ela ficou comigo 7 anos e meio. E aqui na minha casa, né? E quando foi em fevereiro de 2017, ela faleceu. Meu pai faleceu em 96. E ela agora em 2017. E ela em 2017 ela faleceu. Mas assim, você fez uma escolha, né? Eu fiz a minha escolha, eu sempre digo, né, que assim, eu abriria a mão de qualquer coisa. Com certeza. Pela minha mãe. Depois que a minha mãe faleceu, eu disse, agora eu preciso cuidar um pouco de mim. É verdade. Aí foi quando eu decidi também, passei um ano me organizando e trabalhando, né? E nesse período todinho, era correria. Comecei a trabalhar, eu trabalhava em Teotônio Vilela, fiz o concurso Teotônio, passei também em 2001, né? Nesse período passei, em 2001 eu passei no concurso de Teotônio Vilela e passei no concurso de Jequiá da Praia. De Jequiá. Isso. Que hoje é município, né? Que você trabalhou no Sinimbu. Trabalhei na Sinimbu, né? Isso. Quando eu fiquei em 2016, em 96 para 97, eu pedi exoneração em São Miguel do meu concurso. Que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida na época, mas eu não tinha outra saída, porque eu estava com mais de 50% do meu curso de pedagogia, e eu estudava de manhã em Arapiraca, e quando eu chegava à tarde, eu tinha que trabalhar aqui e tinha que ir para São Miguel. Não tinha mais tempo, então, não tinha. E aí eu conciliando e na época, não é como hoje, que hoje você faz um concurso público, você passa e você querendo fazer uma permuta, você tem essa abertura, tem essa abertura para fazer. E na minha época não, tinha que ter, você tinha que pagar como é que naquele tempo, no município, né? O estágio probatório, né? Isso. Então, assim, naquela época eu falei com a secretária lá, mas ela só diria, Célia, eu fiquei muito na dúvida, fiquei muito pensativa. Eu vou lhe dar um tempo para você pensar, veja o que é melhor para você, mas assim, na sua condição, eu vejo assim, que para você a sua faculdade é muito importante, porque o vestibular é mais difícil, né, de você conseguir, principalmente quando você já está com 50% do seu curso concluído. Aí, mas pense direitinho, não tem como lhe ajeitar, porque você ainda está com 1 ano e pouco de estágio probatório. E aí eu digo, eu vou abrir mão. Aí abri mão, escolhi a universidade, né, continuei e abri mão. Quando foi em 2001, apareceu o concurso Teotônio Vilela. Em 2000, eu fui para Teotônio. Trabalhei aí 1 ano em Teotônio. Comecei como professora, depois, logo no início, eu passei uns dias na escola Dom Avelar, mas depois fui chamada para a Secretaria de Educação, né? Que foi lá em Teotônio mesmo, né? Em Teotônio. Aí, em 2002, eu fiz o concurso, aí passei. E quando eu fiz o concurso de lá, eu fiz também de Jequiá da Praia, passei também em Jequiá. Aí passei para supervisão escolar.
lá em Jequiá. Lá em Jequiá. Quando eu passei em Jequiá, eu trabalhava em Teotônio os 2 horários. Eu tinha Eita. 40 horas. Mas aí eu fiquei naquele aperto sem saber o que fazer e aqui era 40. Então eu tive que falar, né? Na época eu falei com a secretária, na época, e a gente se arrumou e eu fiquei lá um horário em Teotônio e tinha que ficar os 2 horários na Sinimbu. E a minha vida era assim: eu vinha, trabalhava lá e atravessava para cá, para Sinimbu. Eu fui lotada na Sinimbu e fiquei até 2013 na Sinimbu. Realmente. 2013, aí eu vim para cá, para Lusiápolis. Aí foi quando eu trabalhei aqui na gestão. E já foi na gestão da prefeita Paulino. Sim. Fui diretora da escola de tempo integral, Menino Jesus de Praga. E aí eu continuei, né, trabalhando e tudo aqui. Quando foi em 2017, aí eu fui para a cidade. Fui para Campo Alegre. Aí fiquei também, fui para a Secretaria de Educação. Aí permaneci lá até março de 2022. E foi em 2022 quando a gente resolveu, né, sair do grupo, né? E foi quando a gente cumpriu isso. Aí nós saímos e foi quando eu voltei para o meu concurso em Teotônio Vilela. Que bem. Aí permaneci lá, estou lá, né? Até agora foi uma experiência também muito boa para mim. Eu trabalho numa escola lá, né? Cheguei lá em abril de 2022. Foi. Sim. Aí trabalho lá e fui para a sala de aula, né? Aí fui a experiência assim que eu nunca tinha tido, porque o meu público que eu sempre trabalhei aqui mesmo em Lusiápolis foi o público jovem. O jovem, infantil. E depois infantil, o público de adultos já, né? Porque trabalhei aqui com magistério na época. Sim. Né, a turma de muitos alunos aqui passaram por mim, né? Que hoje são, graças a Deus, todos são realizados, né? Profissionalmente. Isso para mim foi muito bom, porque eu sempre tenho isso em mim, né? Que eu pude contribuir aqui com a educação daqui, né? Enquanto eu pude, enquanto estive, né? E isso é muito importante. Isso é gratificante, né? Para a sua... Para minha história foi muito bom, porque né? assim, isso eu me inspirava muito nas pessoas, e a partir daí, quando eu saí daqui, que eu fui para Teotônio Vilela, lá eu conheci, já na universidade, né, já tinha terminado pedagogia, já tinha feito especialização, e tive a oportunidade de os meus professores da universidade, alguns deles, me reconhecer e me convidar para fazer parte do grupo de formação. E depois eu prestei um processo seletivo lá, na época do primeiro PGP. Sim, e PGP, fui para o PGP. Eu trabalhei 11 anos e meio nesse percurso todo da universidade, né, da formação, da graduação de professores. Foram na formação de graduação deles, eu trabalhei em vários polos. Eu sempre digo que eu sou bem rodada na educação. É verdade. Porque eu tive a oportunidade, né, de ir e trabalhei em vários polos. Na formação de professores. Realmente, a sua história, minha amiga, é um exemplo. Se eu fosse contar verdade. assim, né? É muita coisa. Mas nós temos outros pontos também para tocar aqui, né? Acho que seria um podcast só para você contar a sua história. Era um podcast só para contar a minha história. A sua história na educação. Tem uma trajetória muito inspiradora a sua história, muito mesmo, né? Eu te conheço, Iracélia, há muito tempo. Eu acho que da época que você chegou aqui mesmo. Foi. Né? Eu lembro, né? Da época que você chegou aqui, da época que você casou bem jovem com o Joelson, o ex-vice-prefeito e vereador daqui de Campo Alegre, né? Isso. Realmente. Iracélia, agora vamos para o contexto político, né? Mudando um pouquinho, né? Como já falamos muito sobre a educação, né? Além da sua carreira na educação, sabemos que também você teve uma experiência significativa no contexto político, como esposa de um político local. O que você pode compartilhar conosco essa sua vivência, essa sua experiência de esposa de um político de nome aqui, que é o Joelson Guedes, que chegou a ser vice-prefeito, né? Chegou a ser vice-prefeito e 2 mandatos de vereadores, foi isso? Foi 2 mandatos. 2 mandatos de vereador e um como vice-prefeito. Isso, né? Conta um pouquinho dessa sua vivência e também... Porque acho que nesse período você também estava nesse deslocamento todo, né? Sim. É tanto que assim, em 88, quando eu tive os meninos,
Depois que eu tive, recentemente, esses meninos meus e gêmeos, Aham. eles já praticamente nasceram no meio político. No meio político. Porque em E 88, são políticos, não? e Bem no, articulados. bem articulados. Eles nasceram no meio político porque em 88, quando eles quando nasceram, um pouco tempo de nascido, acho que com 2 meses por aí de nascido, aí a gente já ia para os comícios, já começamos Aham. o Joel começou a acompanhar, né, a política. Na época, o seu Miguel, né, tio dele, Isso. incentivando assim, vamos, Aham. vamos acompanhar, eu tô, né, e eu vou, vamos para o comício, e a gente ia lá em É. Campo Alegre, eu lembro como se fosse hoje, aqueles caminhão, né, a gente, Isso né, era. e os meninos, eu levava eles Não novinhos, era trio elétrico, era caminhão, né? era na frente ali do cartório da casa da dona Aham. Jacira, ainda me lembro Era como o hoje. caminhão míssil. Era. Aí encostava ali, né? E os meninos, eu voltava lá no quarto dela, ela abria lá Aham, a casa lembro. dela, os comícios geralmente Participei eram, algumas vezes daquilo também. né? Então, assim, os meninos foram para onde a gente ia, levava os Aham. meninos. Eles dentro daqueles Moisés, na época, naqueles bercinhos que botavam os dois, um de um lado, outro do outro. E eles ficavam lá, e eu lá no comício, né? Mas Joel se tudo. E aí, a partir daí, quando foi em 2000, né? Em 89, por aí, 2000 que teve a Hum. eleição, né? Foi a primeira eleição que foi, né? Aqui, aí foi quando, assim, a gente pegou gosto, né? O Gelson pegou gosto Aham. pela política, o seu Miguel fez um convite a ele e tudo. E aí foi quando ele embarcou na política, né? Verdade. E quando foi no ano de 2000, foi 2000, parece. Foi, não, foi no ano de ele foi vereador pela primeira vez, Cícero. Ele foi em 92, foi incentivado, né? Incentivado, Assim, 92. em noventa e Aham. dois, né? E aí foi quando ele pegou gosto pela política, entrou na política, né? Tornou-se vereador, né? Foi Aham. assim uma pessoa que nasceu e se criou aqui, né? Nesse Nesse lugar. lugar. O Aham. Joelson, ele É vem de nato, uma nato, né? família, né? Uma Isso. família tradicional, uma Tradicional. família que a gente considera assim, que foi um dos fundadores, né, daqui, o Isso. avô É. dele, e tudo. Tem muita história aqui, Hum, né? Uma família assim, tradicional daqui de Lusiápolis, né? verdade. A Um dos família fundadores dele. daqui de Isso. Lusiápolis. E durante esse período, né, quando ele foi vereador pela primeira vez, foi assim, um trabalho que ele fez aqui na comunidade, né? Ele, graças a Deus, assim, na época que o Joel era vereador, era tudo muito difícil, Realmente. né? Era tudo Muito muito difícil. difícil, porque assim, Uhum. não havia hoje a condição, né, de tantas políticas públicas que Não, hoje há. hoje pode dizer é rico, Exatamente, né? né? Então, assim, na época, ele trabalhou muito aqui. Ele era um Uhum. vereador, assim, que na época atendia muito, né, o povo. A nossa casa sempre foi portas abertas, né? Eu digo Aham. assim porque eu sempre digo, a política, ela é para aquela pessoa que gosta mesmo de gente, Gosta de gente. né? Verdade. Que gosta de gente, né? E graças a Deus, assim, o Joelson, ele sempre foi uma pessoa muito, assim, centrada, em Uhum. querer ajudar as pessoas, em querer resolver os problemas, né, das pessoas. E a minha casa sempre foi aberta, meus meninos cresceram Vendo vendo, né, tudo isso, né? participando Aham. desses atos políticos e tudo. E foi quando ele conseguiu, quando ele foi, né, vereador e tudo. Na época que ele foi vereador pela primeira vez, foi um dos vereadores mais votados, né? Porque em primeiro lugar aqui Isso. foi o primo dele também foi, o Vieirinha, na Isso, época. foi. E o Vieira foi o primeiro lugar, né? Que foi mais Foi, né? votado Mais no votado na município. O época, Joelson foi foi. o segundo, Aham. né? Foi o segundo. Interessante, né? Aí já depois dele, aí no segundo mandato dele, aí ele foi em 2000, acho que foi em 2000, a eleição, não sei se você lembra qual foi o ano da eleição do Álvaro. Não lembro do Álvaro, não. Foi. Não consigo lembrar, né? Eu não sei, eu acho que do Álvaro ele foi, parece que foi. Agora deu um branco, eu não lembro também bem, mas ele convidou o Joelson para sair, né, vereador, ou para sair candidato a A vice-prefeito com vice-prefeita ele, da chapa dele, na né? chapa dele. Uhum. Aí foi quando eles perderam a eleição. Aham. Foi em 2000. Foi em Foi em 2000? 2000 que Pronto. eles perderam, Aham. né, a eleição. Quando eles perderam a eleição, aí, na época, o deputado Antônio Holanda
tinha, assim, alguns trabalhos já, né, Aham. prestados aqui na região e tudo. Desde o tempo do Miguel, E né? o seu Miguel era muito Isso. amigo do deputado, Aham. né? E na época o seu Miguel ainda incentivou a ele, na época o seu Miguel também foi prefeito, né? Foi, Foi verdade. prefeito e tudo. E incentivou a ele tudo a fazer parte, né? Assim, a ir lá Aham. conhecer, né? O deputado Antônio Holanda, o deputado vinha muito aqui na Fazenda, naquela época, o seu Miguel Lembro, foi prefeito. O verdade. seu Miguel foi vereador, depois foi prefeito, Isso. né? Aham. E tudo assim, partiu do incentivo, o Joel entrar na política a partir do seu Miguel, né? Que ele, Verdade. a esposa do seu Miguel, na época, Dona Nazaré, é tia Aham. dele, né? É. E aí foi quem levou ele para a política. E foi, ele pegou o gosto, né, pela coisa e tudo, fez o trabalho dele, né, Isso. enquanto vereador naquela época. Aham. Quando eles perderam, aí depois ele ficou um tempo, né, trabalhando com o deputado, assim, Aham. sendo, né, uma pessoa dele aqui e tudo pelo conhecimento que o Joelso tem aqui na comunidade, as pessoas e tudo. Aí fomos fazer campanha para o deputado. E foi quando houve também a eleição aqui, né, para deputado, e na época o Joelso deu a ele uma Uma votação versão expressiva. bem Bem expressiva, expressiva, né? verdade. Foi Aham. uma votação bem expressiva. Iracélia, como você tem lidado com os ataques e críticas da gestão atual contra a sua família? Porque Olha, isso é bem recorrente, né? isso é bem recorrente. Olha, Cícero, a gente pode dizer assim, né, que você nunca deve estar satisfeito com aquilo que vem de encontro aos seus sentimentos, Com certeza. né? Porque assim, de qualquer Verdade. forma, isso é um impacto muito grande na vida da Aham. gente, né? Mas eu sempre digo assim, e às vezes a gente começa a refletir, se a gente for repensar, a gente vai ver que para tudo na vida existe um propósito, Verdade. né? A gente sofremos, assim, esses anos todos, fizemos nosso trabalho aqui, né? A gente deu a nossa contribuição na gestão, Aham. mas esses ataques que a gente sofreu e que vem sofrendo, né? A gente sabe que nunca acaba, né? Sempre nos Verdade. bastidores existe, né? Foi assim, desgastante demais para a gente, quanto pessoas que a gente vê que nós temos a nossa consciência limpa, que a gente tem o nosso Isso. coração, o nosso caráter, Com né? certeza. É uma coisa que eu sempre digo, que a nossa honra, o nosso caráter, ninguém toma. E famílias, Iracema, pioneiras daqui de Lusiápolis, Exatamente. né? E assim, e por outro lado, Aham. Cícero, o que nós sofremos com esses ataques todos foi, eu creio, com a providência para que a gente pudesse sair de onde nós estávamos e partir para outros Com horizontes. certeza. E isso também impactou em quê? Na nossa comunidade. Aham. Porque o que aconteceu com a gente aqui, todo mundo de Lusiápolis ficou chocado. Porque nós temos uma história aqui. Eu digo, nem Verdade. digo nós, totalmente Aham. eu, porque eu vim para cá, Joel nasceu, se criou aqui. Eu vim Aham. para cá, eu conheço Lusiápolis de 88 para cá. O início praticamente de tudo. Né? É isso. Mas aí, o que aconteceu conosco, né, o que vem acontecendo com a gente assim, ficou. Foi terrível, foi um desgaste muito grande, emocionalmente Aham. falando, né? Teve um impacto isso aí na vida pessoal, profissional, Não, para mim, o meu impacto maior foi pessoal. pessoal, Tá né? entendendo? Pessoal, porque eu não consigo entender, eu não consigo acreditar onde eu depositei tanta, sabe, confiança, Aham. onde eu depositava todo o meu carinho especial, sabe? Porque E cada ataque é uma assim, surpresa, né? é uma surpresa, né? E assim, pra E gente às foi. vezes ataque descabido. E a gente sabe assim, né? Inclusive, o que mais me deixa assim, tranquila é porque eu sei que a comunidade sofreu com isso também. Achou isso um absurdo maior Aham. que houve, né? Assim, esses ataques assim, Verdade. fluentes na nossa vida, na nossa família. E isso foi uma situação que ocorreu também para a sociedade abrir os olhos e ver, e entender e conhecer quem são as Verdade. pessoas. E teve grande efeito, Teve. né? Grande efeito. Você Teve vê sim. como está hoje aqui, né? Exatamente. Isso Verdade. aí são É, resultados, são coisas que aconteceram mediante o que aconteceu com a gente. verdade. Porque todo mundo conheceu a gente, nós trabalhamos o tempo todo nos lugares que nós trabalhamos, aqui a minha experiência sempre foi
Teotônio Vilela, foi Jequiá da Praia, Aham. foi São Miguel dos Campos, onde eu trabalhei, e aqui que eu trabalhei, né, por 12 Sempre anos tá e aqui na pouco. circunvizinhança, né? E a família do Joelso, o Joelso viveu a vida dele inteira aqui. Então, Aham. assim, não existe marca negativa. Enquanto nós estávamos trabalhando aqui, enquanto nós estávamos na gestão, prestando nossos serviços, né, nós estávamos bem, Aham. nós éramos reconhecidos como Bem-vindos, né? pessoas, É. né, que assim era do grupo, Aham. pessoas que fortaleciam esse grupo, que eram pessoas assim que estavam à disposição, Uhum. né, e que a gente estava mesmo à disposição, a gente dava o nosso melhor, né, o que a gente podia fazer, fazia, Aham. né, mas de Como pessoa e como repente, como profissional, né? pessoa e como profissional, não é? Aham. Então, quando veio essa rebordosa todinha em cima da gente, aí isso também deu a entender às pessoas como assim? Durante tantos anos, É. 10 anos, 9 anos e Aham. pouco, 10 anos, 12 anos, eu tinha mais tempo, né, Verdade. aqui, e de repente aconteceu, né, todo essa Essa situação situação crítica, né? crítica, né, foi difícil, foi, Aham. mas pra gente, eu digo assim que pra gente foi bom. Realmente. Tirando o lado ruim como é que se diz? Dos ataques. Dos ataques, Dos ataques. isso. Não é Que isso verdade? afeta a nossa mente, né? Afeta, com certeza. Afeta a nossa, É. né? O nosso caráter e tudo. Mas quando a gente tem consciência daquilo que a gente somos, e quando as pessoas reconhecem, porque a gente na Aham. época, Cícero, nós recebemos muito, e eu acho que foi isso que fortaleceu a gente. A se, sabe, a se Tem manter o firme. apoio da comunidade, né? O apoio da É, comunidade. as né? ligações, um aperto de mão, E isso né? refletiu até hoje. A Aham. comunidade, até hoje. Né? Verdade. A gente tem esse apoio da comunidade, porque a comunidade sempre viu a gente aqui, sempre viu que nós somos Verdade. pessoas que nunca tivemos problema com ninguém. Meu marido acompanhou várias pessoas, né, na Aham. política, né, como historicamente falando, Porque e graças a Deus a gente nunca teve problema. mudar assim de partido é a coisa mais normal que tem, mudar de grupo, isso é Exatamente, normal, é normal, né? normal. A política funciona dessa forma. Com certeza. Né? Ninguém é eterno em lugar nenhum. Não, ninguém é eterno. Né? A gente tem o período, por exemplo, se eu compro uma roupa para mim, tem um momento que eu vou enjoar dela. Com certeza. A qualquer momento eu posso Verdade. dizer, não, aqui não serve mais para mim, não dá mais para mim, eu vou atrás de outra E coisa. até a moda passa, né? E até a moda passa. Então, assim, eu sempre digo que assim, a gente precisa mudar. A gente Com certeza. precisa, se não tiver mudança, não existe progresso. Não existe progresso, verdade. Iraceli, e qual a sua opinião sobre essa polarização política hoje na comunidade? Porque até um tempo atrás a gente não via essa polarização. Isso. Hoje a gente já está vendo, né? São dois polos aí. Isso. Olha, Cícero, eu vejo assim, Luziápolis hoje é dividida como se fosse duas cidades aqui, né? Nós temos o município, né, Campo Alegre, cidade aqui, sede, né? Isso. e temos o distrito de Luziápolis, que hoje a gente tem bastante gente, né, em Luziápolis. É uma outra cidade, né? Luziápolis é uma outra cidade, é a outra segunda cidade. cidade, né, do município. Uhum. E vejo assim que há um desejo muito grande no coração das pessoas, sempre houve, porque a gente que trabalha com gente, a gente ouve as pessoas, né? Verdade. E principalmente aquelas que são mais vulneráveis. Uhum. Luziápolis é uma cidade, digo cidade porque ela tem um porte de uma cidade. Eu também chamo cidade. Isso. Eu chamo cidade, né? verdade. Ela tem o porte de uma cidade hoje. E a gente conversa com as pessoas, a gente ouve as pessoas, e eu fico muito atenta quando eu vejo o depoimento das pessoas e tudo, nós vimos que a nossa comunidade ela cresceu bastante, aumentou exacerbadamente. Verdade. Né? Uhum. E eu digo assim, que a questão hoje... Isso, Iraceli, apesar de ter saído muita gente. De muita gente. Né? Por falta de emprego, né? De oportunidade, né? Exatamente. Então eu vejo hoje assim, esse fluxo de pessoas que saíram de Luziápolis em busca de outras oportunidades, né? Verdade. Porque aqui não tem. Né? Aqui existe o quê? Quando se trata de assim serviço público, aqui é para alguns. Para alguns. Né? A gente sabe, isso é uma realidade. Cartinha marcada, né? É isso, aqui é uma realidade. Verdade. Então, assim, quantas pessoas não tem aqui, quantas famílias não tem aqui que vivem, que não têm oportunidade, nunca tiveram oportunidade. A gente vê, a gente sai na rua, a gente vê isso. Exatamente. Né? Então, assim, e isso é nítido, e as pessoas reclamam muito para isso. Uma outra coisa que eu vejo aqui, Cícero, é assim, o município, a comunidade mudou, cresceu. Tem hoje o que tem? Tem, tinha que ter mesmo. Com certeza. O tempo muda. É o progresso. É o progresso. É. Quando a gente começa uma carreira,
seja ela política, seja ela no comando de algum gerenciamento de alguma coisa, a gente tem que ir em busca de algo que venha fortalecer o progresso e o desenvolvimento. Então, Luziápolis tem muita coisa, cresceu demais. E é inegável, isso aí a gente vê nitidamente, né, que a cidade, o município cresceu na educação, cresceu na saúde, cresceu em todos os aspectos. Isso, Iracema, porém, é do modo geral. De um modo geral, né? Exatamente. Para todos os municípios. Todos os municípios existe isso. Então, assim, a gente não pode se acostumar ou dizer assim, não, isso aqui tem que ficar aqui pro resto da vida, tem que ser isso. E acabou. Né? O progresso, ele existe quando a gente também anda atrás do progresso. Com certeza, é verdade. Né? Então, assim, eu vejo hoje que, assim, muita gente daqui de Luziápolis, principalmente essa geração jovem de hoje, né? E eu fico olhando, às vezes, observando, converso com as pessoas, as pessoas conversam muito conosco e tudo, e fala dessa situação, né? Que vive aqui, que gosta daqui. Aqui é um lugar bom de viver. Não. Maravilhoso. Um lugar calmo, um lugar, né, pacato, um lugar de pessoas acolhedoras, aqui, Luziápolis, né? Eu me sinto bem aqui. Pessoas hospitaleiras aqui. Mas aqui falta muita coisa falta, né? Principalmente a oportunidade de emprego. Esse é um dos pontos. Que é um dos pontos principais que eu acho que aqui, a população daqui cresceu muito. Ultimamente a gente vê assim que houve um desfalque muito grande na comunidade de pessoas pelo fato das pessoas terem que sair daqui em busca da sobrevivência. E principalmente a juventude que está chegando na fase adulta que quer almejar alguma coisa. A única fonte de renda que se tem aqui é para as pessoas que são empregados nas empresas ou na prefeitura. Mas a prefeitura não comporta... Isso das empresas fora, né? Exatamente. Das empresas fora. Isso. Porque você vê aqui, qual é a empresa que tem em Luziápolis? Nenhuma. Então, você imagine, aqui a única empresa que tem em Luziápolis, dentro de Luziápolis hoje, que eu digo de fonte de renda, de emprego, é a prefeitura. E a usina... Porto Rico. E tem a Caraçuípe que emprega. E tem a Caraçuípe que emprega também aqui, né? Aqui umas 15 pessoas, mais ou menos. Sim. Eu não sei a quantidade de pessoas que trabalham daqui, né? Porque eu passo o meu dia praticamente fora, né? Daqui, porque eu trabalho também aqui em Teotônio Vilela. Depois de Teotônio, eu trabalho lá em Junqueiro também, né? Dou a minha parcela de contribuição lá. Mas eu vejo, assim, uma decadência muito grande em relação ao emprego. Realmente. Aqui não se tem. Aqui para ter hoje o porte que a comunidade de Luziápolis tem, era para ter alguma empresa aqui de fonte de geração de renda, principalmente para essas pessoas que estão ociosas, essas pessoas que estão terminando, que estão saindo da universidade, com seu certificado na mão, com a sua vontade de trabalhar, né? E que não tem essa oportunidade. Né? A oportunidade aqui é para poucos, né? É para poucos. E a gente sabe... E o que a gente vê aqui, Iracema, também, às vezes, muitos profissionais, né, não dizendo que outros não têm oportunidade, profissionais que estão trazendo de fora e tem na comunidade, contratado, não concursado, né, porque é um nível já geral, né, mas quando contrata, às vezes contrata uma pessoa de fora e deixa de pegar um contratado daqui. Exatamente, Aqui tem muita gente, né, assim, boa, que é um lugar de gente inteligente. Isso. Sabe? E eu acho muito, assim, eu valorizo muito, porque eu vejo, assim, esses ônibus que saem daqui com esse pessoal, né, que vai arriscar a vida no caminho em busca de uma... E quando termina a sua formação, quando tá lá com a sua graduação, aí começa a andar atrás de um, de outro, e não consegue. E às vezes fica, né? E como se fosse assim, a mercê. É um favor. Não, você fez, você correu atrás, você tem a capacidade. É verdade. Não é? Iracema, e as suas expectativas para as próximas eleições aqui na comunidade? Olha, Cícero, eu vejo que Luziápolis hoje tem uma concepção, assim, uma visão política bem maior do que há alguns tempos atrás. Hoje, né? Hoje. Eu vejo o posicionamento das pessoas, eu ouço, né? Eu sou muito assim, eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu trabalho fora e tudo, mas quando eu me sinto mais feliz ainda de quando eu tô lá fora, que eu ouço as pessoas de fora falar sobre as pessoas daqui. E do contexto daqui como está. Tá entendendo? Então, assim, eu vejo que, assim, o futuro de Luziápolis pode ser um futuro brilhante pela frente. Com certeza. Certo? Porque, assim, as pessoas estão fadadas. A verdade é essa. As pessoas aqui estão fadadas de viver em uma comunidade que fica aquém
aquém mesmo, assim, do poder público, e que fica ali naquela reta sem poder se deslocar para um canto, sem poder crescer para um lado nem para o outro. E a gente vê hoje a possibilidade que está chegando, né? Que chegou para nós. O que era que faltava para chegar? Aqui nunca teve oposição. E agora tem. Nunca teve. Mas Lusiápolis hoje tem um grupo fortalecido. Quando eu digo Lusiápolis, eu me remeto também às regiões circunvizinhas. As regiões, verdade. Tá entendendo? Porque assim, hoje eu fico espantada de ver e fico maravilhada de saber também que a mente das pessoas começaram a fluir, a abrir. Isso, a gente vê isso na comunidade, a gente andando, a gente percebe isso. Então você começa a andar e você começa a conversar com as pessoas, e pessoas que a gente fica assim, impactadas. Verdade. De dizer, hoje, de enxergar uma coisa de outra forma, né? De estar a fim de mudar, de mudança. Eu não quero mais isso para mim. Verdade. Eu não quero mais isso para minha família, eu não quero mais isso para meus filhos. Né? Os jovens, hoje eu fico besta de ver, né? Teve agora, recentemente, eu participei de um encontro ali de jovens, e assim, eu fiquei besta de ver o depoimento, né, desses jovens, assim, de estar com aquela esperança, né? E eu tenho, olha, Cícero, eu vou dizer uma coisa a você, pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, as pessoas estão querendo mudança. Com certeza, porque, Iracema, chega um momento que tem que mudar. Tem que mudar, ninguém é eterno em lugar nenhum. Não, tem que mudar. Aí as pessoas às vezes assim, time que se ganha não se mexe. Tem que mexer sim. Com certeza. E o time vai viver a vida inteira, né, centrado numa coisa única. Aí, até os melhores jogadores que fizeram parte do time, né, tem que sair. Porque envelhece também. Envelhece. É verdade. Tá entendendo? Aqui existe uma coisa que eu acho muito negativa, que é essa política assistencialista. Verdade. E assim, as pessoas da nossa comunidade, tem muita gente que tem uma mentalidade ainda, né, arcaica, e de achar assim que tá tudo bem, tudo, mas o que adianta, Cícero, você ter uma comunidade onde você tem várias linhas, várias trilhas para que você possa seguir, e você está ali limitado num canto só, alienado, né, submisso. Isso. Submisso, né, a uma... Sim, senhor, sim, senhora. Tá entendendo? Você não ter, assim, essa abertura de ter a sua opinião própria. Aqui você não pode ter uma opinião própria. Aqui é muito assim, eu fico muito sentida, às vezes eu digo, meu Deus do céu, eu encontro com pessoas que sempre foram amigos, amigas minhas, e hoje é necessário passar por mim, ter que baixar a cabeça, porque para ninguém ver alguém falar comigo. Isso é estarrecedor. Isso me deixa muito triste, sabe? Constrangida. Porque eu acho que a política não se faz dessa forma. Você você desequilibra a mente das pessoas. E política não é através disso aí que as pessoas começaram a enxergar. Verdade. Ser adversário político não é ser inimigo. É ser inimigo, exatamente. Né? Aqui aqui é. Né? Porque eu acho que o adversário, ele tem que fazer a política dele, independente de qualquer coisa, tem que ter, gente, adversário. Tem que ter. Se não tiver democracia, que democracia é essa que não existe? Democracia. Né? Então, assim, a democracia, ela já diz, você tem o direito de ir e vir. Você tem o seu direito de opinar, o seu direito de dar a sua opinião, de você fazer suas escolhas. Mas aqui é como se as pessoas ficassem presas, obrigadas a ficar presas. Entendeu? Então, assim, hoje as pessoas já têm essa visão diferente. As pessoas estão bem Isso é um ponto positivo, né, Iracema? Isso é um ponto muito positivo, porque eu tenho certeza que, assim, a mente das pessoas abriram e muito, viu? E muito mesmo. E diante das consequências que aconteceram anteriormente, como eu estava falando para você, isso ajudou muito para essa abertura. Com certeza. E as pessoas começarem a ver, de fato, quem são as pessoas, onde é que está a verdade. É verdade, né? Então, de que maneira essas políticas públicas locais têm influenciado diretamente na vida do cidadão, incluindo a sua família? Sim. Em relação às políticas públicas que acontecem aqui, né, a gente sabe que hoje a gente tem algumas pessoas da nossa família que continuam, né, no grupo, que estão no grupo. Isso influencia a sua família? Que influencia, sim, né, influencia. Mas eu acho assim, que é como você diz, nós temos que ter adversários, vamos ter. E sabemos que temos que lidar com a adversidade, né? E temos que saber fazer, eu acho que o sol nasceu para todos. Com certeza. Cada um faça o seu. Eu acho assim que na política, é por isso que eu discordo desse desgaste que dá
Quando a gente chega nas redes sociais, que a gente vê esses ataques, sem necessidade, tá entendendo? Porque eu acho que a política, ela se torna bonita quando você sabe respeitar a individualidade do É outro, verdade. a escolha É. do outro, não é? E aqui está se criando uma política de rede social só de ataques. De ataques. Não importa quem é você, o ataque é direto. A sua Isso. pessoa não exatamente o que você faz, até ataca a sua família, a sua pessoa. É isso. Né? Isso, para mim, é estarrecedor. Isso aí. É terrível, terrível. Terrível. Constrangedor, né? É constrangedor. Constrangedor, ao invés de verdade. se buscar outras É um alternativas, constrangimento. é como se dissesse assim, eu tenho que ferir por aqui, que é por aqui que eu tenho que ferir, que é para tentar absorver ou manipular a mente das pessoas Isso. a ficarem regradas aqui. Mas com né? isso, Iraceli, E a assim... política, ela tem que ser, ela tem que acontecer, Cícero, e assim, dentro dos parâmetros daquilo que a gente tem objetivo. Verdade. Né? Daquilo que a gente tem objetivo. Porque, Iraceli, eu acredito assim, que política não se ganha atacando a individualidade pelo de ninguém. contrário, pelo contrário. É por isso que eu digo, nós ganhamos, no fim das contas, de todos os ataques que nós tivemos, a gente saiu ganhando muito com isso, porque as pessoas se revoltaram. Isso. Tá entendendo? E hoje as pessoas enxergam. Bem, Iraceli, continuando aqui as nossas perguntas, o nosso bate-papo, né? Quais são as suas principais conquistas e desafios que identifica no atual mandato e como elas afetam a sua visão para o futuro do nosso município? Olha, Cícero, eu acho que assim, as conquistas que se a gente for listar aqui, tem muitas conquistas no nosso município, né, que foram alcançadas, principalmente aqui em Luziápolis, né? Algumas políticas públicas que foram investidas, né, aqui. Sim. E que, de qualquer forma, todo governo ele precisa trazer de fato, né, isso é obrigação. É obrigação do governo, em busca de políticas públicas, não é favor. Verdade. De forma alguma. Né? E hoje, eu digo assim, que a gente cresceu muito em termos de educação mesmo, em termos de saúde, de assistência, e isso tinha que acontecer, né, de infraestrutura. Isso. Mas também a gente sabe que existem os grandes desafios, porque aqui é como a gente falava anteriormente. Não adianta a gente ter uma cidade linda, maravilhosa, mas que a gente não consegue fazer com que as pessoas se sintam realizados e que tenham um espaço para construir a sua vida na cidade que você nasceu, na cidade que você cresceu, tendo o seu emprego, a sua renda própria, tirando daqui o seu sustento. Verdade. Né? Então, isso afeta muito. Lá na frente, eu digo assim, que é aquela questão, se não tem emprego, isso aí vai afetar muito a vida das pessoas no futuro. E uma coisa, Iraceli, que eu vejo aqui, como você falou aí, bem colocado, né? Que adianta ter estruturas públicas, prédios públicos, para uma parte da população e outra não poder participar. Exatamente, é isso. Verdade. Olha, Cícero, aqui eu vejo assim, quantas pessoas estão aí ociosas. Isso. Pessoas que têm um grau de conhecimento muito bom, pessoas que têm, assim, uma estrutura, né, intelectual muito boa, mas que não serve aqui nesse município, não consegue se estruturar aqui. É preciso sair daqui para você ser reconhecido lá fora. Entendeu? Então, que adianta, por exemplo, aqui nós temos algumas praças aqui, bonitas, né? Bem organizada e tudo. Pelo menos na frente, né? Isso. Aqui atrás, eu não ando muito, mas assim, pelo que a gente percebe... Nós conhecemos a realidade. Precisa, né? Ver a realidade que está aí. Mas, assim, a gente passa aqui na praça, a gente vê tanta gente aqui, sentado, olhando para um lado, olhando para outro, sem ter o que fazer, sem ter expectativa de nada. Isso. Aí o que é que acontece? A redução de pessoas que saem daqui. Eu confesso que eu fico muito triste. Esses dias até comentei na rede social que eu fico muito triste porque eu trabalho todos os dias, eu saio daqui de manhã e chego no final da tarde, né? E quando eu saio, raramente ter um dia para mim passar ali naquela saída da praça, daquele conjunto ali, para não ver as famílias ali, uns indo embora, as malas, né? É triste. É muito triste isso. Eu digo, meu Deus, um lugar como o nosso, que teve tanto crescimento, né? Eu digo crescimento no sentido de se estender mais, né? Coisa mais assim. E você não ter de onde você poder produzir, não ter, né? Uma renda que você possa montar um negócio próprio para você. Verdade. Você não teve esse incentivo, ninguém tem incentivo aqui para isso. E uma coisa que você falou interessante, né? A gente só vê sair. Só chegar, sair, não chega. A gente não vê. Não vê.
Não É vê. tão pouco que não se vê, É. não é verdade? Eu estava ontem conversando com umas pessoas, né? E elas dizendo para mim, dizendo, meu filho, meu marido, todos estão viajando, estão fora. E isso, Iracema, você vê aí você andando, são em várias casas. É, Em várias casas a gente vê isso aí. várias. Bem, Iracema, como você enxerga o papel da oposição política nessa construção agora de diálogo construtivo nesse meio polarizado? Olha, eu acho, Cícero, que veio numa boa hora. A oposição hoje, ela tem uma ampla visão do que se realmente necessita se fazer Isso. para o município de Campo Alegre, e sobretudo para o distrito de Luziápolis, né? Que é o nosso reduto aqui, Luziápolis. Verdade. Mas precisa se fazer muito, e eu acho muito, é espetacular, assim, você ouvir as pessoas, né? E ouvir o posicionamento em relação ao futuro que se pretende se fazer para cá, para este lugar. Então, assim, as pessoas começam a enxergar aquilo que está faltando aqui. E que o que está faltando, isso é muito bom, porque quem já vem com a visão dessa, já vem com interesse de implantar, né, e de implementar ações, né, que venha fornecer para as pessoas uma qualidade de vida melhor, uma estabilidade de emprego, né? Aqui a gente sabe que quantos anos há aqui que não há concurso público aqui no município de Campo Alegre? Muitos anos, eu não sei quantos anos, né? Muitos anos, pessoas que saem daqui, que vão fazer concurso fora. Eu não tenho, assim, não lembro qual foi o ano que teve concurso público aqui. Com tanto tempo que a gente não consegue lembrar. Não consegue lembrar. Então, assim, eu acho que a oposição, ela tem, assim, principalmente quando sai das cabeças pensantes, né? É verdade. Que olha lá aquela situação, aquela necessidade e já vai em busca de oportunidades. O que é que está faltando para Luziápolis? Oportunidade para as pessoas, né, que não tem. Eu sempre vejo a oposição assim, como você falou, cabeças pensantes, né? Porque quando se trata de oposição, se trata que o pessoal que conseguiu enxergar. Né? Saiu da caverna e está conseguindo ter aquela visão ampla de mundo. Isso. Né? Dizer, eu quero mais, eu posso mais. Né? E a gente não pode se conformar com a mesmice. Isso. Onde nós estamos. A gente precisa avançar. Com certeza. Né? Eu achei muito bacana esse lema, né? Esse lema do candidato, do pré-candidato. Do pré-candidato. Né? Campo Alegre pode mais. Verdade. Né? Por quê? Porque são pessoas assim que têm uma mentalidade aberta, né, para o futuro. Isso, com certeza. E a gente está no século XXI e a gente precisa acompanhar o ritmo do século XXI. E hoje, nós estamos já vivendo isso, nós estamos vivendo hoje o futuro já no presente. Verdade. Não é? Hoje a gente está aqui. Gostei da frase, verdade. Nós já estamos adentrando em um futuro que já é o nosso presente, que já está no futuro. E a gente precisa ir em busca de mais. Então, eu acho que a oposição se fortaleceu muito, principalmente pelo grupo político que hoje nós temos. Certeza. E que vem crescendo bastante. Que cresceu bastante, né? Tá, e que, assim, as expectativas são muito boas, os objetivos e os projetos são maravilhosos. Isso. Né? Eu digo isso porque tenho conhecimento, né? Tenho ouvido. E isso é muito gratificante, porque a gente vê que as pessoas têm outros olhares. Isso. O olhar para o povo. E com isso, Iracema, só quem ganha é a comunidade. A comunidade. Né? Ganha e a gente vê, assim, vários exemplos aí, né, de políticas públicas voltadas para atender as pessoas, para fazer. E eu tiro um exemplo pelo governo de Alagoas. O governo de Alagoas, ele sai daqui, ele vai buscar oportunidades para trazer para Alagoas. É um governo que tem trabalhado incansavelmente. Mas tem que ir, verdade. Mas você vê, ainda há críticas, ataques, né? Um cara que modificou esse estado, né? Verdade. Um estado que estava praticamente... Que ninguém acreditava mais. Ninguém acreditava mais. Ninguém acreditava. Exatamente. Verdade. Mas vem trabalhando incansavelmente. E assim, o pensamento é de fortalecer políticas públicas para as pessoas. Trabalhar para as pessoas. Verdade. Se o político hoje, Cícero, ele tem que pensar na comunidade que ele tem. Verdade. E pensar quais são as dificuldades que são apresentadas nesta comunidade. Todo mundo ganha. O que é que está faltando? Então tem que se buscar oportunidade para as pessoas. É verdade, Iracema. Nada adianta eu ter um prédio maravilhoso, lindo, para mim estar ali dentro, e eu olhar para um canto, olhar para outro, e não ter de onde eu tirar algo que venha me beneficiar, que venha me fazer crescer profissionalmente. Não adianta. Verdade. Não é?
Nada adianta. É. E quais são as medidas que você gostaria de ver implementadas e promover um ambiente político, né, mais saudável aqui? Olha, eu acho assim que. Eu acho que a Eu acredito política. que é isso que a gente vem almejando, É, né? a gente almeja, né? Que Isso. assim, essa política, as pessoas elas precisam atentar para esse lado, né? Porque a política, ela, quando ela só se torna bonita e instável quando há reciprocidade entre os dois lados. É verdade. Tu respeita o meu lado, eu te respeito É o teu, isso. não é? É. Então, assim, a partir do momento que eu falto com respeito contigo, qual é a tua ação? A reação vem, não é? Com certeza. Então, Toda assim, ação tem uma reação. toda ação tem uma reação. É. Então, eu acho que na política a gente tem que fazer, cada um faça o seu. O sol nasceu para todos. Isso. Agora, Verdade. a gente sabe que as pessoas sabem quem quer, né? Com certeza. Todo mundo já sabe quem é que quer. O que é que eu quero para mim, de melhor para mim? O que é que você quer de melhor para você? Então, cada pessoa já Isso. sabe, tá entendendo? Verdade. Que almeja por algo melhor. Então, assim, eu acredito que esse período político, que vai ser um período assim que a gente sabe que vai haver muitas controvérsias, muitos ataques, né? Que é o que, Isso. na verdade, assim, essa gestão, infelizmente, trabalha muito com isso, né? Aham. E a gente, assim, tem que se manter firme, né? A oposição firme e tem forte. objetivos, a Uhum. oposição tem projetos. Isso. Vamos focar nos nossos projetos, porque eu tenho certeza, Cícero, que são projetos, assim, espetaculares, Espetaculares. sabe? Verdade. Vem, assim, de cabeças pensantes que é de admirar. E eu tenho certeza que isso, sendo colocado em prática, Lusiápolis vai ter uma oportunidade, principalmente para as pessoas que são mais, que precisam, né, ser Verdade, assistidas. Em todos os âmbitos, em todas as esferas, né? Iracema, você é uma profissional, como eu digo assim, vou usar um termo popular aqui, de mão cheia, né? Nós poderíamos ficar conversando aqui, né, a tarde toda, e você tem assunto aqui para uns dois, eu falei 2 podcasts, 3 podcasts. E como você tem usado essa sua experiência, né, e conhecimento para apoiar e fortalecer toda essa comunidade nesse meio político atual? Sim, sim. Cícero, eu sou uma pessoa assim, que eu gosto muito de ouvir as pessoas, né? E gosto também de participar da política. Eu sempre digo, eu gosto muito de participar da política, porque eu acho o ato político, quando ele verdadeiramente, quando a política ela é feita com, mesmo com opositores, mas que haja respeito, eu acho bonito. Realmente, a política, Certo? ela é bonita. Ela é bonita em si. Agora, ela se torna defasada quando começa a acontecer esses embates sem necessidade. É verdade. Né? Os ataques aí. Né, porque o ataque ele só faz prejudicar. Né? Quando você pensa que vai extrair algo Isso. que vai beneficiar, você termina caindo. Verdade. Né? Então, assim, a gente vê muito, é por isso que hoje existe um grupo que fortaleceu muito aqui em Lusiápolis e no município, lá na cidade de Campo Alegre, o grupo de oposição, ele tornou-se forte, fortaleceu demais por conta disso. Por conta disso. Tá entendendo? Verdade. E eles mesmos quem fortaleceu a oposição. Exatamente. Eles mesmos. Verdade. E, né, estão fazendo a campanha da oposição. Estão fazendo. Não é? Estão fazendo a campanha Verdade. da oposição. Então, eu vejo assim, que a política, ela tem um caminho, e eu gosto muito, sabe? Eu gosto de interagir na política, eu gosto de participar. Mas sempre disse, eu não tenho vocação para ser o político. Mas gosto de acompanhar. Agora eu gosto de acompanhar, eu gosto de participar, de dar a minha participação, a minha parcela de contribuição naquilo que eu posso. Tá entendendo? E estou aqui pronta para dar, né, a minha parcela de contribuição para o que der e vier. Está contribuindo muito, Iracema, muito, né? Não só na educação, mas também no meio político, né? Com certeza. No meio familiar, né? Com certeza. E agora dando a sua contribuição aqui no podcast. Iracema, a gente tem um quadro aqui, sim, né, que é o curte ou não curte. Acho que você já viu em outros podcasts, né? né? Eu já tive a oportunidade de ver alguns podcasts e vi que vocês têm esse quadro. Isso, e que o pessoal aqui da técnica, dependendo do nosso convidado, escolhe algumas pessoas, né? Sim. E a gente coloca aqui na tela, são 8 pessoas ou entidades. E desses 8 quadros que vão aparecer aí, você escolhe 4. E você vai dizer se curte ou não curte. Sim. Certo? Bem, Iracema,
nós temos aqui na tela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 números. Desses números, cada um a gente virando aí, vai ter uma figura ou uma entidade. Aí você vai dizer se curte ou não curte. Vamos lá, né? Vamos ver o que, é que vai aparecer aí. Eu vou de número 7. Escolheu o número 7? Isso. Vamos lá, escolhendo o número 7. Deixa eu abrir aqui a imagem, vamos ver quem está no número 7. Nossa! Opa! Deputado André Silva. Parece que eu acertei na agulha, viu? Curte ou não curte? Eu curto, Cícero, Por que o curte? deputado André Silva. Eu conheci o deputado André Silva posteriormente à nossa saída, né, o nosso rompimento político com o grupo da gestão atual. Por acaso, eu conheci ele aqui em Lusiápolis e ele esteve na minha casa. Interessante. Né? E eu conversei, assim, quando ele chegou lá procurando, queria falar com o Joelso e tudo, eu não o conhecia, Uhum. mas aí depois ele entrou, sentou, conversou com o Joelso, e aí eu comecei a ver aquela simplicidade nesse cara, né? E ele dizendo que estava colocando o nome dele à disposição, né? Entrando em Uma disputa, uma né? disputa política e Uhum. tal, o irmão já era prefeito. Eu já conhecia de nome o irmão dele pelos meus filhos, né? Leandro, né? Isso, porque os meninos, eles estudaram na mesma turma. Do Leandro. Do Leandro, lá em Arapiraca, no ensino médio, eles estudaram, né? Tanto o Yalisson quanto o Yamerson. Eles estudaram juntos lá e eram amigos, né? O Leandro tinha aquela turminha lá na alternativa, que ele estudou na alternativa, eles estudaram. E já tinha amizade com eles. uma certa Só que amizade, assim, né? à distância, né? Se encurtaram e tal. Mas aí, quando eu conheci o André Silva, que ele começou a conversar, eu vi a simplicidade nesse cara. E um cara assim, que a expressão dele, de um cara de um coração gigante. Um coração, assim, de uma família tradicional, né? Que vem de tradicionalismo Lá da cidade de Junqueiro, da né? cidade de Junqueiro, com tanta dificuldades, assim, que ele passou na vida, ele contando a história dele, me deixou, assim, impactada, né? De conhecer a história dele e o quanto esse cara chegou a crescer na vida, Verdade. né? Com os esforços próprios, com muito trabalho. Uhum. Ele começou sendo marchante, Marchante. pateiro, né? De toda uma história, né? verdade. Assim, muito bonita a história deles. E tornou-se, quando ele colocou o nome dele e teve, né, nesse contexto todo, conversou conosco e tal, e nós resolvemos a fazer essa união, né, Então, com o grupo. Curte André Silva. Eu curto o André Silva, sim. Por tudo que ele tem, assim, feito, é um deputado atuante, um deputado que trabalha pela comunidade dele, pelo estado de Alagoas. Muito bem. E por que não dizer pela nossa comunidade hoje, né? Com o André, certeza. hoje, ele tem, assim, um nome, né, aqui... Não forte. Forte, Verdade. né? Ele tem, aqui as pessoas já conhecem o André Silva, isso. né? E eu curto. Muito bem. Agora você tem 1, 2, 3, 4 lá em cima e 5, 6 e 8 embaixo. Você escolhe qual? Eu vou no 4. Número 4. Vamos ver quem está no número 4. Opa, ex-funcionário afastado da Prefeitura de Campo Alegre. Sim. Curte ou não curte? Olha, Cícero, apesar de, assim, não ter tanta afinidade, né, no nosso tempo tempo, assim, de serviço público aqui, quando eu estava ainda, eu não tinha muita afinidade, muito, assim, a gente não tinha muitos encontros, eu digo assim, né, só quando precisava e tal, mas é uma pessoa que eu não curto. Não curte. Por que não curte? Eu não curto porque, assim, é uma pessoa que, para mim, como eu disse para você, é uma pessoa que não me representa. Entendeu? Então não curte. Não curto. Muito bem. Agora você tem lá em cima, tem 3 e 3 embaixo. 1, 2, 3 e 5, 6 e 8. Você escolhe qual número? Eu vou no 6. Número 6. Vamos lá, número 6. Quem que está no número 6? Opa, ó. Pré-candidato a prefeito de Campo Alegre. Curte ou não curte? Eu curto. Por que curte? Curto o Henrique porque o Henrique Tenório, antes de... Eu conheci o Henrique ainda adolescente. Quando eu conheci o Henrique com 14, ele tinha 14 anos. Nunca tinha votado. Nunca tinha votado, e ele, inclusive, não chegou nem a votar, porque quando ele tinha 14 anos, foi quando o Joelso foi vice-prefeito do pai dele. Sim. E na eleição, ele não chegou a votar, porque ele tinha 14 anos. Mas eu curto o Henrique, porque o Henrique, ele sempre foi essa pessoa, assim. Um menino que tem, assim, um menino humilde,
um menino carismático, sabe? Um menino de muita fé, de muita, assim, é uma áurea maravilhosa que esse menino tem. Ele transmite pra gente paz. Ele sempre transmitiu, eu sempre gostei muito do Henrique. O Henrique vinha na minha casa, a gente ia na casa deles e nunca mudou. Nós nos afastamos e tudo. Teve 2 mandatos do pai dele, né? Teve o mandato com o Joel, depois teve outro mandato que já foi do seu Maurício, o segundo mandato dele, né? Aí a gente ficou afastado, porque também cada um foi para os seus lados e tudo, mas nunca, em nenhum momento, todo o tempo que a gente encontrava com o Henrique, seja em Maceió, seja na usina mesmo, em algumas atividades que a gente às vezes ia lá e tudo, sempre, ele nunca deixou de tratar a gente bem, de vir, de dar um abraço, de beijar, isso é dele, sabe? E assim, é uma pessoa de um coração enorme, e é uma pessoa que eu acho que de um futuro brilhante, e eu tenho certeza, Cícero, que com a mentalidade desse jovem e os projetos que esse jovem pensa para o município de Campo Alegre, e sobretudo para Luziápolis, eu acho que a gente fizemos nós acertamos. A comunidade tem muito a ganhar. A comunidade tem muito a ganhar, sabe? Porque é um verdadeiro líder. Eu assim, quando eu ouço o Henrique falar, eu fico assim, maravilhada, porque o pensamento dele exatamente casa coerente com a necessidade que a gente sabe que existe. Verdade. Então eu curto o Henrique, curto sim. Muito bem. Agora nós temos 1, 2, 3, 5 e 8. O último, né? Para você escolher agora. Eu vou escolher o 5. Número 5. Vamos lá. Abrir o número 5. Quem que está no número 5? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Câmara de Vereadores de Campo Alegre. Curte ou não curte? Olha, Cícero, quando eu olho assim, a Câmara de Vereadores, eu não vou aqui generalizar, tá? Eu não vou generalizar porque, assim, eu sei que eu tenho muitos amigos ali dentro que estão ali, né? E que realmente faz um trabalho que traz, assim, né? Exerce a sua função como parlamentar, né? Com alguns posicionamentos que assim, ajuda a gente, assim, a dizer, poxa, a pessoa ali tem um pensamento positivo e tal, mas de antemão, eu digo a você, eu fico muito assim, eu fico muito desgostosa quando eu vejo que a Câmara de Vereadores de Campo Alegre, numa gestão como essa, ela tornou-se uma Câmara passiva. Ou seja, o vereador, na minha visão, o vereador é aquele ser humano que ele conquista o voto da sociedade, as pessoas acreditam em você e lhe elege para você ser o quê? Um representante da comunidade, né? De buscar políticas públicas, de investigar, de cobrar. Né? Mas a gente vê que tem alguns vereadores na Câmara de Campo Alegre, e isso me entristece muito, de eu ver de apenas assim, se pensar em si próprio, olhar apenas para o seu umbigo. Tá entendendo? E isso aí é muito constrangedor, porque assim, as pessoas acreditam no político, a gente dá o nosso voto de confiança para a gente saber que aquelas propostas que eles lançam, né? No período eleitoreiro. A gente acredita. A gente acredita, né? Deposita a nossa confiança, né? Verdade. Mas quando chega lá na prática, aí fica à mercê de outras pessoas, ficam abafados, fica ali como se tivesse assim, regrados, né? Ou seja, você só pode ir até aqui, daqui para cá você não pode. Isso é triste. Você tem que ficar passivo, tem que ficar no seu lugarzinho e ficar calado. Você tem que fazer assim, assim. E a gente vê isso, Iracema, até com pessoas aqui que você dizia, não, essa não vai fazer, né? Pessoas inteligentes, pessoas com conhecimento, sabe? Admirável. E de repente passa por isso que eu digo, essa situação. Exatamente, eu não generalizo, porque eu sei que tem pessoas ali que vai em busca de defender alguma coisa. Tudo. E eu vejo também assim, Cícero, que o vereador em Campo Alegre, eu não conheço, assim, nenhum projeto que seja um projeto saído daquele vereador para a sua comunidade, para dizer, eu vou executar isso aqui porque eu escrevi, eu fiz isso aqui, para beneficiar a minha comunidade nisso. Eu não enxergo, tá entendendo? Porque assim, se pensa, as políticas públicas existem. Mas eu quero aqui dar um exemplo bem rápido, para a gente não tomar muito tempo, de uma situação que eu ouvi ontem. Eu trabalho aqui vizinho, né, no município de Junqueiro, e eu fico admirada de ver pessoas assim, a Câmara de Vereadores de Junqueiro,
Eu ontem vi o depoimento de um vereador que eu digo, esse realmente faz jus o seu mandato. Seu mandato. Porque é um vereador que ele não tem, como é que se diz? Ele não tem vaidade com nada. Mas ele Muito tem, ele não tem vaidade com nada, mas ele tem um objetivo de trabalhar pela comunidade dele. Para o que ele foi eleito. Para o que ele foi eleito. E ele vai em busca, ele pede, ele vai lá no prefeito, ele vai lá na Câmara, ele, sabe, ele tem um projeto que desde quando ele já vai no segundo mandato dele, vai entrar para o terceiro e com certeza vai ser eleito. Vai ganhar novamente, porque né? é um vereador que tem credibilidade, né, da gestão, tem credibilidade porque vai lá e pede e faz acontecer na comunidade. Eu fiquei... Aí sim. O cara foi falar ontem, né, ele falando, ele se emocionou, ele chora. É um cara humilde, um cara que vem de uma comunidade, né, carente, mas um cara que trabalha em prol de gerar renda para a sociedade, para a comunidade dele. Muito bem, ele tá fazendo E as pessoas aplaudiam ele com todo... Eu acho que esse é o verdadeiro defensor, entendeu? Eu acho que uma pessoa dessa me representa, porque eu quero um vereador que chegue lá, que faça o trabalho dele, mas que ele tenha também uma visão, né, de algo que venha beneficiar a sua comunidade, que venha ajudar as pessoas, não beneficiar, né? Meia dúzia. Exatamente, marcados. Né? Realmente. Existe. Quando o vereador ganha, não importa a quantidade de votos, importa. Ele é vereador da comunidade. Eu achei muito bonito ontem no discurso do governador, quando ele disse assim, eu trabalho para o Estado. Eu trabalho para as pessoas, independente. Foi feliz na fala dele. Quem gosta de mim e quem não gosta de mim. Eu trabalho do mesmo jeito, porque é a minha obrigação como gestor. Isso é muito bom. Foi feliz na fala dele. Isso aí é exatamente o papel do político. Isso. Agora, você ter um político que trabalha só em prol de querer fazer maldade para os outros, de querer denegrir a imagem dos outros, de querer... Verdade. Tá entendendo? Então, assim, eu fico triste por isso. Tem pessoas ali que merecem, sabe, o meu respeito e tudo, são amigos, amigas, mas tem alguns ali que precisa repensar um pouco e ver qual é o seu verdadeiro papel de parlamentar dentro daquela casa. Curte ou não curte? Eu não curto por conta disso, com essas ressalvas. Muito bem, não curte. Agora, Iracélia, para fecharmos e sabermos quem está aqui no 1, no 2, no 3 e no 8. Você não vai poder opinar, mas a gente vai ficar sabendo quem que é, né? Vamos lá, ver no número 1 quem está no número 1 para fecharmos o podcast de hoje. Falou em quem? Rapaz. no governador, Paulo Dantas. Trabalha muito. Coração trabalhador de verdade, esse cara. 2. Olha. Outro também, que eu tiro o chapéu para ele. Ministro agora. Né? E vamos ver quem está no número 3. Olha, sequência aí. Presidente Lula. Né? Um exemplo, né? Isso, um exemplo de uma pessoa que veio... De baixo, né? Mas que a política que esse cara faz hoje para o país é em prol de tudo, de todos. De todos. Né? É como ele já falou, que ele, então, ele hoje é o presidente dos brasileiros. Independente de quem votou nele e quem não votou. Isso. É como o governador ontem disse, no discurso dele. Eu sou governador de quem votou em mim e quem não votou. Verdade. Né? O que importa é o que eu quero fazer, o que eu estou fazendo para as pessoas. Do modo geral. De coração. Isso. Né? Existe uma frase, Cícero, que isso me remete muito a uma questão, como é que se diz assim, espiritual. E me fez refletir muito sobre isso. Eu levo isso pro resto da minha vida, né? Que diz assim, nada dá quem dá do seu sem dar de si. Muito bem. Frase inteligente. Nada dá quem dá do seu sem dar de si. Não adianta eu com certeza. Fazer tanta coisa e depois não dar aquilo que eu precisava dar para ti. Verdade. Entendeu? Então isso eu levo para minha vida inteira. Com certeza. Sabe? E eu acho assim que Campo Alegre merece mais, Campo Alegre pode mais. Eu acho que Campo Alegre a gente tá assim com aquela expectativa, né? E muitas pessoas estão também na expectativa de mudança. Verdade. Né? E nós torcemos para isso. Agora vamos ver quem está no número 8? Vamos lá. Nossa. Queria tanto falar desse cara, Você vê, né, que na sua fala, né, você comenta das pessoas e já justamente o pessoal tá aqui, né? Esse pessoal aqui é uma equipe maravilhosa. Vai buscar mesmo o pessoal. Verdade.
Bem, Foi bem coerente. o Leandro, prefeito de Junqueiro. Bem, Iracélia, nosso papo aqui tá maravilhoso. Como eu falei, nós temos aqui. Você tem conteúdo para 3 podcasts, né? Poderíamos nos prolongar muito mais, mas nós temos tempo também. Apesar de Sim. estarmos na internet, também temos tempo, né? É. E pedir. Agradecendo o pessoal de casa pela paciência, né? De estar nos ouvindo aqui no podcast Linha Cruzada, hoje com a Iracélia. Iracélia, vamos às nossas considerações finais para a gente fechar o nosso podcast de hoje. E a sua frase que você deixa para essa comunidade? Eu deixo que para essa comunidade que a esperança ela está por vir. Muito bem. A hora é agora. Se eu quero o melhor para mim, para minha comunidade, então vamos juntos. Campo Alegre pode mais. Muito bem. Obrigado, Iracélia, pela sua participação. Obrigada a você, Cícero. Bem, pessoal, e o podcast Linha Cruzada fica por aqui. E a gente volta na próxima semana com mais um convidado. Tchau, pessoal, e até a próxima.